O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procure reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, presente aqui na nossa igreja catedral, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco da igreja doméstica, após termos vivenciado o tempo quaresmal, o tempo pascal, voltamos ao tempo comum, que de comum, se vocês prestarem atenção nos textos proclamados, não tem nada. É um tempo muito especial. Especial porque, a partir da vivência do tempo penitencial proposto pela Quaresma, da renovação da nossa esperança e da nossa fé no Senhor ressuscitado, podemos agora vivenciar, assimilar e trazer para as nossas vidas os ensinamentos do Mestre de Nazaré. E assim o fazendo, com certeza, vamos nos tornando cada dia mais e mais pessoas com coração, com olhar e com a atenção toda ela voltada a Deus. Se prestar atenção na primeira leitura, no livro do primeiro livro dos Reis, nos deparamos com Elias tentando alertar, tentando despertar em Acabe a fé, a confiança na ação de Deus. Olha o que Elias diz a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Mas quando ele olha para o céu, Acabe olha para o céu, nada de chuva, o céu limpo. Mas Elias manda Acabe fazer isso 7 vezes, e na 7ª vez ele fala: surge no céu uma pequena nuvem, tamanho da mão de homem. Mas o que é isto diante do estado da secura, diante, da ausência de chuva que nós estamos vivenciando? Não é nada. Mas porque é o homem de Deus que diz, é porque é a ação de Deus, Acabe acredita sim. E ele então volta para casa, e Elias vai com ele, vai para lhe garantir que a segurança e estabilidade, porque a chuva vem. Porque Deus, Ele é fiel com aqueles e aquelas que nele acreditam. Deus cumpre a promessa feita. Mas não é só no Antigo Testamento. Hoje, agora em pleno século 21, terceiro milênio, basta pedir com fé, basta pedir com confiança, e Deus vai sim nos atender. E Ele já tem nos atendido. Quantas não são as graças, quantos são os milagres que nós vivenciamos sim no nosso dia a dia, porque Ele é fiel. Se há infidelidade, não é da parte de Deus, é minha, é sua, é nossa, porque Ele é fiel. Ele é fiel e nos mostra sempre mais o caminho, nos mostra sempre mais e mais o direcionamento que nós precisamos tomar e ter, para que nós não nos percamos
e não percamos a nossa identidade de cristãos e cristãs, mas tenhamos sim em nós a marca indelével de sermos eleitos e eleitas de Deus. E eleição não porque somos bons, mas porque Ele sim é bom, porque Ele sim zela, se preocupa com todos e cada um de nós. Se assim fizermos, vamos entender a beleza do texto do Evangelho de São Mateus proclamado para nós. Continuidade do texto de ontem. Se alguém ouviu alguma missa na televisão, no rádio ontem, ou ouviu algum momento de oração, deve ter prestado atenção que Jesus fala no Evangelho de Mateus mesmo: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar pleno cumprimento. Fazer com que a lei, fazer com que aquilo que os profetas disseram se torne presente, se torne manifesto na vida do povo de fé. E aí Jesus já começa a dizer: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. E por que se a vossa justiça não for maior do que desses dois grupos? Porque tanto mestres da lei quanto fariseus eram detentores do conhecimento, entendiam da Torá, entendiam da lei, entendiam, mas não praticavam. Este é o problema. Por isso, se a vossa justiça não for maior do que a deles, não entrareis. Porque não basta entender, não basta assimilar, faz-se necessário cumprir, faz-se necessário vivenciar, praticar o que esta lei nos convoca, nos conclama a fazer. E aí Jesus começa a dizer: vós ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado ao tribunal. Mas o não matar não é só o não tirar a vida. O não matar, que Jesus fala aqui, é não julgar, é não condenar, é não denegrir, é não menosprezar, não subjugar o seu próximo. Isso é não matar. Porque fala, aí todo mundo fala: graças a Deus eu nunca matei ninguém. Nunca matei. Oh, que bom, nunca tirou a vida. Mas quantas vezes, com o seu olhar, com as suas palavras, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir, não mata? Quantas vezes, irmãos e irmãs? Então Jesus fala: não matarás, não é só não tirar. E dá exemplo, né? Quem se encoleriza com seu irmão será juiz, será réu em juízo. Quem chamar disser ao irmão patife, condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Olha a gravidade. Por isso que eu digo, não matar não é só não tirar a vida. Se encolerizar, chamar outro de patife, chamar de tolo, chamá-lo de bobo, menosprezar. Olha quantas coisas. Como você se relaciona com o seu próximo? Como eu me relaciono com o meu próximo? Como você, marido, você esposa, você filho, você filha, você pai, você mãe, se relaciona com o outro? Como relacionamos? Como vivenciamos a nossa fé a partir dessas realidades? Para que nós não sejamos condenados pelo tribunal e não iremos parar no fogo do inferno. Como nos relacionamos? E mais ainda, o cuidado que devemos ter ao nos aproximarmos do altar para oferecer a nossa oferenda, com cuidado, com zelo e com a memória, com a lembrança e a consciência tranquila, porque se o seu irmão tiver algo contra você, vai primeiro reconciliar com ele e depois vem ao altar. Porque não adianta oferecer algo, algo material, se você não oferece o seu coração, se você não oferece a sua vida. E quantos de nós assim não agimos? Quantos de nós às vezes dizemos: eu não tenho nada contra fulano de tal, mas não quero vê-lo nem pintado de ouro na minha frente.
Não tenho nada contra, e não quero nem ver pintado na minha frente. E se tivesse? E se tivesse algo contra, então? Se não tendo, você não quer ver pintado de ouro na sua frente? E se tiver? E olha que muitos falam isto. Muitos e muitos e muitas, né? E como nós, padres, sofremos quando queremos alertar, exortar aquela pessoa a entender que você não é obrigado a conviver com o outro, mas você é obrigado a amar o outro. Não é obrigado a conviver, amar sim. Porque amar é contemplar, é perceber a presença de Deus no outro. E perdoar também não é esquecer o que o outro nos fez. Perdoar é saber conviver com o que o outro me fez. E nós, muitas vezes, não sabemos distinguir isto. Perdoei, esqueci. Mentira, hipocrisia. A gente não esquece. Eu posso aprender a conviver. E porque eu não esqueço, eu não consigo perdoar. Agora, se eu consigo conviver com, aí sim. Se eu consigo conviver com, eu consigo não conviver, mas amar o outro. E talvez este tenha sido o ensinamento que José de Anchieta, nos primórdios da colonização do nosso Brasil, ou melhor, nos primórdios da invasão do Brasil, deve ter tentado ensinar aos primeiros habitantes dessa terra, aos índios. Ele que foi considerado, tomado na igreja como o apóstolo do Brasil, missionário por excelência, ele que veio sim, e fez uma opção radical pela defesa dos povos indígenas, e por isso declarado santo em 1980 pelo Santo Padre, na época, hoje Santo João Paulo II, para que pudesse ser tomado por nós como sim um exemplo modelo, não só para nós padres, mas um modelo de cristão, um modelo de um amante da terra, alguém que consegue perceber e valorizar tudo aquilo que Deus nos confiou. E como o nosso Brasil, nesses tempos, precisa de amantes da terra. Como precisa. Quando a gente depara, liga os telejornais e todos eles começam a falar de tanta desgraça na Amazônia, tanto desmatamento, tantas pessoas que morrem porque garimpeiros vão invadir terras indígenas e alguém quer defendê-los. E aí é claro que o garimpeiro, em nome da ganância, faz opção pela morte. Precisamos de vozes, como José de Anchieta. Precisamos de vozes que possam sim se levantar para defender os povos. E aí é claro que não vamos pegar a Amazônia que está lá longe de nós, não. Defender às vezes a terra aqui na nossa Guanhães, defender a terra aqui na nossa região. Mas não tem ninguém invadindo. Será que não? Será que não tem? Será que não tem ninguém tomando aquilo que é do outro? Eu falo com vocês, deve estar lotado. E às vezes nós comungamos com essas situações. Comungamos. Porque é mais prático, é mais cômodo, mas é mais pecado também. É mais omissão. É mais falta de comprometimento com o Evangelho. E eu não posso ser conivente com essas situações. Nós não podemos ser. Como vou me alimentar da palavra de Deus e daqui a pouco da Eucaristia e não assumir na minha vida o mandamento do não matar? Como? Não tem jeito. Eu tenho que assumir uma postura diferente na minha vida, no meu dia a dia. Eu tenho que buscar e praticando a minha fé, de jeito que muitos e muitas olhem para mim, não queiram me idolatrar, mas queiram seguir o meu exemplo. Isso preciso, idolatrar não, porque
Deus é Deus. Somente a Ele que devemos adorar. Somente a Ele que nós devemos nos prostrar. Agora, porque eu me prostro diante de Deus, eu tenho que me tornar um exemplo. Eu tenho que me tornar alguém que outros possam olhar e queiram se inspirar. E assim possamos fazer sempre mais a diferença uns na vida dos outros. E assim, é claro, evitemos a prisão que o juiz poderá nos levar e de lá tão cedo sairmos enquanto não pagarmos o último centavo de nossas dívidas. E dívida com ele, dívida com o próximo. Não dívida financeira, mas dívida enquanto direitos que lhes são muitas vezes negados por muitos e muitas de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, com muita fé e confiança, elevemos a Deus nossos pedidos, nossas